Segunda-feira, mais uma semana de quarentena que nós estamos começando, mais uma semana que também se inicia. E eu já gostaria de desejar a todos vocês uma ótima semana e que nessa semana a gente possa continuar com as medidas preventivas para evitar a propagação e a disseminação do vírus na população brasileira. Isso tudo é muito importante: lavar as mãos, evitar sair de casa se não for algo estritamente necessário, porque nós estamos tentando retardar a transmissão do vírus para dar tempo para os sistemas de saúde estarem preparados e evitar uma superlotação dos postos de saúde, dos hospitais, sejam eles públicos ou também privados. Então esse é o grande objetivo dessa prevenção que nós estamos fazendo. Evitar que uma quantidade muito grande de pessoas acabe sendo contaminada, no mesmo tempo superlotando os sistemas de saúde. E na última semana, Bolsonaro foi muito criticado pelas suas medidas e a sua postura com relação à crise que nós estamos vivendo. De terça a domingo, nós tivemos panelaços seguidos. Foram 6 dias praticamente tendo panelaço. Na verdade, 6 dias. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. 6 dias ininterruptos de panelaço. E nós esperávamos também que a aprovação do presidente Bolsonaro acabasse caindo por conta do seu posicionamento perante a crise. Entretanto, hoje, na segunda-feira, o Instituto Datafolha divulgou uma pesquisa que tem resultados interessantes com relação à percepção da população brasileira sobre o comportamento de Bolsonaro e as medidas que Bolsonaro está adotando perante a crise. Para 35% das pessoas, elas avaliam o desempenho de Bolsonaro em relação ao surto que nós estamos vivendo como sendo bom ou ótimo. Então, 35% das pessoas avaliam que Bolsonaro está tendo um desempenho bom ou ótimo perante essa crise. E é claro que quando você vê o valor de 35%, você obviamente já está sabendo disso e já toca aquele sinal na sua cabeça, aquele sinal de alerta, e você fala: opa, peraí, mas 35% é muito parecido com aqueles 30% que apoiam o governo Bolsonaro. E você está completamente correto. De abril de 2019 até janeiro de 2020, Bolsonaro manteve um piso ali de 30% de aprovação, ou seja, 30% dos brasileiros acham o governo Bolsonaro bom ou ótimo. E esse valor ele está aqui se confundindo também com a quantidade de pessoas que acham o governo Bolsonaro que está tendo o que acham que Bolsonaro, não o seu governo, que acha que Bolsonaro está tendo um papel bom ou ótimo, um desempenho bom ou ótimo com relação a esse surto. Antes de nós destrincharmos um pouco mais essa pesquisa, é importante nós termos em mente a seguinte questão. A pesquisa de aprovação realizada pelo Datafolha, as pesquisas de aprovação, melhor dizendo, e essa pesquisa, elas não podem ser comparadas. Você não pode dizer que 35% das pessoas aprovam o governo Bolsonaro. E por que não pode? Porque nós temos metodologias diferentes para a realização dessas pesquisas. As pesquisas de aprovação do governo Bolsonaro, elas são pesquisas realizadas em loco, ou seja, os pesquisadores, as pessoas que vão colher os dados, vão nas ruas e acabam pegando essas informações. Essa pesquisa a respeito da situação da crise, do desempenho do Bolsonaro perante a crise que nós estamos vivendo, ela foi feita pelo telefone para evitar contágio. E por essa razão, você já tem uma diferença da metodologia. A própria margem de erro, ela é diferente. Nessa pesquisa com relação ao desempenho Bolsonaro na crise, ela é de 3%, para mais ou para menos. As pesquisas de aprovação do governo, elas têm 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Então isso já mostra que há uma diferença e uma diferença importante. Outro ponto que nós precisamos considerar. Bolsonaro ele tem uma aprovação aqui, o 35% avaliam o desempenho de Bolsonaro como sendo bom, mas nós estamos no início da crise. Precisamos observar se essa mesma quantidade de pessoas vai se manter mais para frente, quando mais doentes nós tivermos, quando de fato nós começarmos a entrar de modo mais severo a essa crise. Quando nós começarmos a ter um número maior de infectados, um número maior de doentes, um número maior de mortes e começarmos a ter um impacto econômico. Então são alguns pontos que nós precisamos considerar. É claro que chama atenção esse número de 35% ser muito parecido com a quantidade de pessoas que aprovam o governo Bolsonaro, que é uma quantidade bastante sólida. O próprio Instituto Datafolha, a própria reportagem, fala sobre isso, sobre essa cristalização de Bolsonaro em torno desses 30%.
E de fato pode ser isso, né? 30% dos eleitores apoiam Bolsonaro, ou 30% da população brasileira apoia Bolsonaro no seu desempenho geral como governante, e esse número acaba também sendo transferido para a avaliação do desempenho de Bolsonaro perante a crise. Mas temos que lembrar que nós só estamos no começo. É possível que esse número acabe alterando com o passar do tempo. Os governadores, eles têm uma aprovação muito melhor do que Bolsonaro no seu desempenho para combater a crise. Os governadores ali, eles têm uma aprovação em torno de 50%. Então é uma média bem superior à média presidencial. É um resultado interessante, mas temos que esperar os desdobramentos, porque nós ainda não estamos sentindo os efeitos da crise. Eu divido em 3 pontos os efeitos. Primeiro é o impacto social. Nós já estamos sentindo que é o isolamento, mas começamos agora na última semana, na semana passada, agora o isolamento vai se intensificar. Há o impacto sanitário, as pessoas vão ficar doentes, muitas infelizmente vão acabar falecendo, e nós vamos ter o impacto econômico, com redução do lucro das empresas, também algumas pessoas perdendo seus empregos. Então nós precisamos esperar para mensurar a avaliação de Bolsonaro após nós passarmos por esses 3 momentos. Estamos no momento no impacto social. Vamos esperar quando nós tivermos o impacto econômico e também o impacto sanitário. Mas é interessante dizer que Bolsonaro ele tem adotado uma narrativa e uma postura combativa de, como posso dizer, de politizar esse assunto, que é bem interessante, e a esquerda está caindo como um patinho nessa estratégia de Bolsonaro. À noite vai ter um vídeo falando sobre isso, então já se inscreva aqui no canal, ative as notificações e não perca esse vídeo das 20 horas de hoje, que você vai entender o que está acontecendo, qual que é essa estratégia que Bolsonaro está utilizando, e é uma estratégia que eu vejo que, se a esquerda não abrir o olho, essa estratégia de Bolsonaro dará certo.